E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, é o canal Astro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Monark, né? A entrevista que ele deu lá pra Tabata Amaral, pro Kim Kataguiri, na verdade que eles deram pra ele, né, no caso. Foram lá no Flow. Bom, antes de entrar no assunto, aquele padrão, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa as inscrições aí. Vê se você tá no grupo do Telegram, se não tiver, entra, segue no Getter, que é onde eu sempre aviso que tem vídeo, segue no Instagram também, que eu faço um story lá avisando quando sai o vídeo. Toque o sininho das notificações, senão o YouTube não vai te notificar dos vídeos. Caso ele não notifique, as redes sociais estão aí pra isso. Caso você queira apoiar também o trampo, aqui tem o link da carteira de Bitcoin pra você fazer uma doação caso você queira. Se não quiser, só deixa um comentário aí que o assunto é polêmico e vai render algumas coisas aqui. Talvez eu seja cancelado no Twitter, por falar o que eu vou falar aqui. Talvez, mas spoiler, eu não tenho Twitter. Então, boa sorte tentando me cancelar. Só vai aumentar meu engajamento. Mas enfim, vamos lá, vamos falar do que eu quero falar aqui. Qual que é o contexto da treta? O Monark basicamente defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. Porque para ele alega assim, o partido deveria ter o direito à liberdade de expressão, que não sei o quê. Basicamente assim, o argumento dele em cerne era, vamos defender a liberdade de expressão de nazistas. Ah, as pessoas não têm direito de serem idiotas? Sim, Monark, as pessoas têm o direito de serem idiotas. Eu concordo com tudo que ele disse. Ah, mas deveria haver um partido nazista no Brasil? Por que não deveria haver um partido nazista no Brasil? Tem o Partido Comunista do Brasil, tem o Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB. Ah, mas os nazistas mataram 100 milhões, 6 milhões de pessoas. Beleza, os comunistas mataram 100. E tem dois partidos comunistas no Brasil. Se o argumento é matar milhões de pessoas, não pode existir o partido, por qual motivo, qual é o outro argumento que não pode haver um partido nazista no Brasil? E de novo, eu não estou defendendo que isso exista, eu só estou questionando a lógica de tipo assim, um matou 6 milhões e não pode, então o outro matou 100 e pode? Até onde eu sei, se as leis da matemática não foram refutadas, 100 ainda é maior do que 6. Então, de novo, para quem está achando que o Monark falou um absurdo por defender a existência de um partido que representa um regime genocida que matou 6 milhões de pessoas, hoje, no Brasil, existem dois partidos que representam um regime genocida que matou mais de 100 milhões de pessoas. Qual é a lógica do argumento de vocês? E reitero, de novo, eu não estou defendendo que exista um partido. Aliás, eu não defendo que exista nenhum partido. Eu sou libertário, porra. Eu quero que o Estado acabe. Eu quero acabar com a política. Eu quero acabar com políticos, de maneira geral. Então, tem que ter um partido nazista no Brasil? Se a lógica, vamos colocar assim, a lógica estatista aqui, pode um partido que representa uma ideologia que matou 100 milhões de pessoas, fato, documentado. Não adianta, mas não sei o que, Stalin. Se você vier passar pano pra Stalin aqui, eu vou banir você do canal, tá? Já deixando claro. Aqui no meu canal você não tem liberdade de expressão para defender Stalin. Isso aqui é uma propriedade privada. O canal é meu e eu modero os comentários. Mas que não sei o que. Não, não vem querer passar pano. Ninguém sabe quanto o Mao Tse Tung matou, mas pelo menos o Stalin matou na casa aí de uns 30, 20 milhões de pessoas com o Holodomor, porque ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no Holodomor. Tem números que falam em 3 milhões, tem números que falam em 12 milhões, é realmente bem complexo fazer a conta, assim como também a conta do Mao, que matou entre 55 e 70 milhões de pessoas, então você não consegue saber. Tem o Pol Pot no Camboja, que matou 2 milhões de pessoas, que não parece muita coisa, embora 2 milhões de pessoas seja uma quantidade absurda de pessoas, mas isso representa um quarto da população do país na época, que era de 8 milhões de pessoas, o que dá o maior genocídio por proporção da história da humanidade. Trazendo para o Brasil, a gente tem mais ou menos 200 milhões de pessoas, é como se 50 milhões de pessoas simplesmente fossem mortas por um psicopata comunista que assumiu o poder. Evidentemente que o filho da puta do Hitler era um desgraçado. Ele era, pra começar, ele era um político, ele já era um filho da puta logo de partida. Ele era um político com regime, que defendia um regime totalitário, então ele é um filho da puta elevado à quinta potência. Agora, cancelar o monarca pelo que foi feito, pela defesa da liberdade de expressão dele, que em suma ele questiona a lógica de não poder haver um partido nazista quando existe partidos que defendem ideologias ainda mais assassinas, pra mim, sinceramente, não faz sentido. David Jones gravou um vídeo lá falando, se o Monark ficar no flow, eu saio fora. Cara, por mim, vai embora, deixa o Monark. O Monark pra mim é muito mais lúcido. O Monark é um cara que defende abertamente a liberdade de expressão. Inclusive de pessoas atroces, como nazistas e comunistas, que ele já inclusive chamou vários no programa dele. Bom, tinha uma lá, né? Dois, na verdade, né? O Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, né? Um comunista moderado e uma comunista um pouquinho menos moderada, vamos colocar assim. A Tabata também não é das mais radicais, só Manuela Dávila da vida. Então, qual que é o ponto aqui?
que eu quero colocar. Evidentemente que um regime nazista foi um regime opressor, ditatorial, era baseado num racismo de classes, basicamente, né? De judeus não podem ser ter propriedade, essas coisas do tipo. Vocês sabem basicamente o que foi, né? E aí, esse pessoal, hipocritamente, da esquerda, fica gritando: ah, meu Deus, não pode, não sei o que, não sei o que, não pode ter. Inclusive gente do PCdoB. Então vamos lá. A lógica deles é: não pode ter regime partido nazista no Brasil, mas pode ter partido comunista. Quer dizer, qual que é o recado que eles estão passando? Eles estão passando que eles não são contra o totalitarismo, eles são contra o totalitarismo que é contra o totalitarismo deles. E até certo ponto, né? Porque tem um acordo de Ribbentrop-Molotov, que basicamente os comunistas fingem a demência que não existiu, né? Que era basicamente um acordo, um pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, né? Mas, enfim, isso aí é história um pouquinho, uma coisa pra falar em outro vídeo, mas é coisa que seu professor de história não vai contar, né? Seu professor de história, inclusive, filiado ao PCdoB, que deve estar arrancando as calcinhas pelo cu nessa hora, né? Com a fala do Monark. Então, assim, o Monark tá errado? Não. Ele não tá errado em defender o que ele defendeu. Ele está questionando a lógica de como o sistema político brasileiro funciona, que ele é seletivo com totalitarismo. Ele permite, por exemplo, um partido fascista no Brasil operar, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB, que é o partido do Ciro Gomes, é um partido fascista, as ideias que ele defende estão alinhadas com o fascismo de Getúlio Vargas, inclusive é um partido que surge na época do Getúlio Vargas. E esse partido pode existir, então o fascismo também foi um regime totalitário que matou um monte de gente. Mas sabe qual que é o ponto aqui? Sabe por que o nazismo e o fascismo são condenados? Porque eles são de direita, entre muitas aspas. Dentro dessa briga idiota de esquerda e direita, pra mim, sinceramente, na minha visão, tá? Isso aqui, eu, Caio, como libertário aqui, a única forma de você conseguir colocar consistentemente as pessoas em... Se você quer chamar de esquerda e direita, vamos colocar assim, você tem que dividir a sociedade basicamente em dois tipos de mentalidade de pessoas, porque essas duas mentalidades elas são completamente opostas e elas sempre vão estar antagônicas, que são as pessoas que recebem impostos e as pessoas que pagam impostos. Os recebedores de impostos, os interesses deles sempre vão estar em desacordo com quem paga imposto. Quem paga imposto quer sempre pagar menos imposto. Quem recebe imposto quer sempre receber mais imposto. É só você ver o choro de funcionalismo público, por exemplo, entrando no assunto aqui um pouco fora. Os juízes querem aumentar o salário deles em 40%. Professores aumentaram o salário em 33%. Vídeo na descrição sobre que eu falei aí que o Bolsonaro fez isso. Então, se você quer colocar esquerda e direita, a esquerda é quem recebe imposto, a direita é quem paga imposto, ou a direita é quem recebe imposto e a esquerda é quem paga imposto, cara, pra mim foda-se. Pra mim, se você quer colocar a sociedade em duas classes, em duas ideias antagônicas, como esquerda e direita sendo antagônicas, é isso. É essa a definição que eu uso. Então, quando eu falo esquerda e direita, você pode colocar que eu tô querendo dizer quem recebe imposto, quem paga imposto. Então, pra mim é isso. Aí eles colocam, ah, mas o nazismo é de direita. Tá, como eu falei, foda-se se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Pra mim a discussão não é essa. A discussão é que basicamente é um regime político opressor que tem pessoas que vivem de impostos oprimindo pessoas que pagam impostos, que eram basicamente os judeus na época. Então, é isso, basicamente. É relevante a discussão se nazistas devem ter liberdade de expressão? Sim, pra mim é. E entrando aqui na polêmica, na bola dividida. Nazistas devem ter liberdade de expressão? Concordo, pra caralho. Nazistas devem poder se expressar. Não no meu canal. Se você for nazista e vier se expressar no meu canal, você vai ser banido. Mas agora, sei lá, um cara fazer uma marcha nazista organizando, desde que ele não agrida nenhuma pessoa, só coloque tipo uma regra, falar, ó, você, sei lá, negro e judeu não pode entrar, negro, judeu e homossexual, né, que eram basicamente os três grupos que os nazistas perseguiam, não podem entrar aqui, beleza. Os caras podem fazer um tipo de protesto desse. Ah, mas na rua, se for uma rua privada, de um dono, cujo dono é um filho da puta nazista, e ele quiser fazer uma marcha nazista na rua dele, e as pessoas que moram lá são todas pessoas nazistas e concordam, faça. Agora, como que isso é resolvido? Com propriedade privada. Por quê? Ah, mas vamos fazer uma rua, um protesto, vamos hipoteticamente aqui, vai pegar um bando de maluco nazista lá, vai fazer uma marcha em defesa do Hitler lá na rua. A rua, teoricamente, é propriedade pública, ou seja, é propriedade do Estado. Aí o Estado vai olhar e vai falar, não, você não pode fazer, não, mas eu tenho direito à livre associação. Não, você não tem porque você é nazista. Então começa a dar conflito de direito porque basicamente você não tem propriedade privada, que é o único direito possível a ser aplicado, porque você não tem direito à livre associação, você tem direito à propriedade privada. Qual é a consequência desse direito à propriedade privada? Você pode, caso
pessoas concordem com isso, você pode se reunir com pessoas nazistas e expressar suas ideias nazistas, desde que no lugar que você está fazendo isso seja possível. Agora, qual seria a implicação de um partido político nazista no Brasil? Bom, felizmente, vamos colocar assim, o partido o nazismo, de maneira geral, ele é bastante condenado em tese, porque na prática, bom, a gente tá meio que num regime assim, né, desde 2020, por causa do grande evento de 2020, em que você tem muito dos ritos do partido nazista, que é, por exemplo, uma segregação social de pessoas indesejadas, um hipercontrole da sociedade através de passaporte, por exemplo. Passaporte vacinal nada mais é do que isso. Você ter o controle obsessivo da saúde das pessoas, que é o Estado fazendo isso. Isso também é uma política nazista. No regime nazista você não podia comer certas coisas porque o Estado considerava que isso tornava você uma pessoa doente e eles queriam criar uma sociedade geneticamente superior, ou seja, pessoas sem doenças, essas coisas. Então, meio que a gente já tá nesse regime. Mas assim, do que as pessoas entendem nazismo, que é basicamente matar negros, gays e judeus, e isso evidentemente é completamente errado, não preciso nem dizer isso, isso é óbvio, eu sou libertário, eu sou contra qualquer tipo de iniciação de agressão sem motivo justo, que aí no caso seria justo, no caso, como assim? Se alguém tentar matar você, você pode se defender dessa pessoa. Se alguém tentar roubar você, você pode usar de violência para se defender dessa pessoa. Isso é violência defensiva, isso é justo. Agora, o que é injusto é você simplesmente assassinar alguém, por exemplo. Isso é injusto. Matar em legítima defesa não é um crime pela ética libertária. Então, assim, em suma aqui para poder caminhar já para o encerramento do vídeo. Deveria haver um partido nazista no Brasil? Responderam Monarca. Não, não deveria haver um partido nazista, não deveria haver um partido liberal, não deveria haver um partido democrata, não deveria haver um partido republicano, não deveria haver partido trabalhista. Em suma, não deveria haver partido nenhum, porque simplesmente não deveria haver política, não deveria haver políticos, não deveria haver democracia, não deveria haver absolutamente porra nenhuma disso envolvido, não deveria haver Estado. Agora, o que deve haver é liberdade de expressão. É o Monark, no show dele, lá no podcast dele, defender as ideias que ele acha correta, que incluem a liberdade de expressão de pessoas que nós entendemos que são abjetas, que são os nazistas. Agora, legal, entendemos isso, que a liberdade de expressão de nazistas é uma coisa abjeta. Beleza, agora, vamos entender isso também com os comunistas? Porque, volta pro começo do vídeo. Se o argumento é não pode haver partido nazista porque o partido nazista matou 6 milhões de pessoas na Alemanha, então por que tem partido comunista e partido fascista no Brasil? Que também mataram milhões de pessoas. Os fascistas mais ou menos estima-se aí uns 1 a 2 milhões e os comunistas, enfim, os números são incertos, mas fontes falam em 100 milhões, tem outras fontes que falam em 60. Enfim, vamos fazer o mínimo que seja 60. São 10 vezes mais do que o Hitler. Por que ainda tem um partido comunista no Brasil? É essa a questão. Aliás, por que ainda tem partidos no Brasil? Essa é a mensagem desse vídeo. O que eu quero deixar aqui é: Monark, parabéns por defender a coisa certa. É preciso coragem em tempos em que covardes censuram a liberdade de opinião das pessoas em seus próprios lugares, onde elas estão trabalhando, no caso. Eu espero que o Monark não seja demitido. O David Jones falou que ele só fica no Flow se o Monark sair. Falou, David Jones. Entre você e o Monark, prefiro com o Monark. O Monark não tem medo de se posicionar e entrar em divididas para defender a liberdade de expressão. Agora, você, David Jones, se você está defendendo que o Monark seja demitido porque ele defendeu a liberdade de expressão, isso diz um pouquinho sobre você, né? Que você não está muito comprometido com essa causa tão importante nesses tempos de hoje em que basicamente vídeos, tudo é derrubado porque você não está alinhado com o politicamente correto. Então, assim, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. Eu não estou dizendo que nazismo é uma coisa boa, que comunismo é uma coisa boa. Para mim são dois pedaços de lixo que deveria ser extinto para sempre da humanidade. Mas assim, como disse o Monark, as pessoas têm o direito de serem idiotas e infelizmente ser idiota inclui você ser nazista ou você ser comunista. Para mim é a mesma merda, a diferença é que um é mais perigoso que o outro, no caso o comunismo. Agora, se você sair desse vídeo aqui entendendo que eu estou passando pano para nazista, que nazista, não sei o que, é uma coisa boa, aí o problema não é meu, né? O problema é de falta de cognição de quem assistiu o vídeo e não entendeu que eu absolutamente repudio esse tipo de ideologia, o que não quer dizer que as pessoas que têm essa ideologia não possam se expressar, até porque eu quero saber quem elas são, porque eu não quero me relacionar com elas. Enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui, agradeço a todo mundo que assistiu, peço para que você curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição do canal aí, tem as redes sociais, tem minha carteira de Bitcoin, checa o vídeo aqui que eu vou deixar na descrição sobre o aumento dos professores. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.